Graça e paz, queridos. Com a graça do Senhor, vamos seguir para o próximo degrau. E o coração já está apertado, porque o nosso tempo é muito curto. E vou tentar abreviar, pelo menos o essencial, que seja mais útil para a Assembleia Local, para proveito dos irmãos. Parece que hoje é o nosso último dia, o nosso último tempo desse giro que estou fazendo aqui na região, né? Vamos abrir Mateus capítulo 18, versículo 20. Hoje nós vamos por terceiro degrau. Vocês lembram qual é esse degrau? Comunhão com Cristo. Entre 2 ou 3. Apenas recapitulando, o primeiro degrau foi a comunhão com Cristo. Quem que lembra? Numa vida em secreto. Entra no teu quarto. O segundo, você sai do seu quarto, na sua casa, e dentro da sua casa você tem sua família. Então enfatizamos a comunhão com Cristo na família. Irmãos, esse é um degrau tão ignorado. O Watchman disse que 1/3 ou 1/4 do seu ministério foi gasto com famílias. Porque os problemas da família se tornam os problemas da igreja. E se quisermos uma igreja saudável, precisamos voltar para as famílias, para que as famílias sejam saudáveis. Isso é muito importante. Você não será outra pessoa além do que você é na sua casa. Por mais que venha disfarçar uma espiritualidade, nós somos exatamente o que é nos nossos lares. E quando ele está falando, Paulo falando em 1 Timóteo 3, sobre as características para alguém que deveria ser eleito como um presbítero, ele começa com um lar. Seja marido de uma só mulher, e vem falando das características desse homem. Todos estão voltados para a família. E a família, claro, bem vivida diante de Deus, vai respingar ou transbordar esse testemunho na sociedade. Mas ministério ou dons tem que andar junto de caráter, ou dons e fruto. Tem pouca valia se tivermos bons ensinamentos, mas não tivermos caráter ou qualidade de vida ajustada. Então, ele volta para a família. E quando Jesus envia seus discípulos em Mateus 10, ele fala para os discípulos irem primeiro procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E quando eles chegarem na cidade, em qualquer cidade, deveria procurar casas dignas. E se acharem as casas dignas, eles deveriam ficar ali. Essas casas seriam a base ou o aprisco das ovelhas que seriam dirigidas para ali. Por quê? Porque uma casa digna, ela está trazendo a esfera do reino celestial para a terra. É o relacionamento da Trindade na família. E uma casa dividida contra si mesma não vai prevalecer. Então, assim como as crianças seguem o exemplo dos seus pais, muito mais do que os seus ensinamentos no começo da sua vida humana, eles não têm maturidade emocional, mental, para administrar os ensinamentos, ainda que precisam ser ensinados, mas o exemplo é a primeira leitura. Assim também é a igreja. Se as casas daqueles que têm mais influência na igreja não forem casas dignas, cada um vai reproduzir conforme a sua espécie. Você reproduz aquilo que você é. E nós temos muitos problemas, que alguns querem saltar esse segundo degrau para ir para outros degraus. Ministério, obra de Deus e tantas outras coisas. Então nós temos muitas crises. Mas precisamos voltar para o princípio do lar, da comunhão com Cristo na base da família. E avançando, então, temos essa comunhão com Cristo entre 2 ou 3. Quando Jesus diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, Mateus 18, 20, ali estou no meio deles. Mas alguns com uma ênfase desequilibradas,
ou esse versículo extraído de um contexto. Estão procurando viver, digamos, um estilo de vida desigrejado. O que quero dizer? O contexto, no verso 15, diz: se teu irmão pecar contra você, você vai a ele sozinho. E ganha o seu irmão. Não é para você provar que ele está errado. Se ele te ouviu, você ganhou o seu irmão. Para Cristo. Para a qualidade de vida e de relacionamento. Se ele não ouviu, leva contigo ainda 2 ou 3 testemunhas, para que por boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Mas se ele não ouvir, aí sim, diz a igreja. E se ele não ouvir a igreja, então considera o gentil e publicano. É aí que ele vai dizer que tudo que ligar na terra será ligado no céu, e que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele estaria. Mas o tribunal de Cristo, a autoridade de Cristo está na igreja, e não em 2 ou 3 isolados de uma vida de igreja, que não se sujeita à autoridade espiritual na igreja, aos compromissos, aos vínculos, a uma vida ordinária de igreja, e vai viver uma vida isolada na base de 2 ou 3. Não, não é isso. Cristo é o cabeça da igreja, não cabeça de alguns membros isolados da igreja. Apenas ressaltando isso porque, infelizmente, por interpretações equivocadas, descontextualizadas, esse versículo tem sido usado de maneira negativa ou aleatória. Precisamos ver a autoridade e a plenitude da obra de Deus em Cristo, porém, na igreja. E nós já vamos entrar nesse ponto. Mas, ao mesmo tempo, gostaria de ressaltar que esses degraus que nós estamos mencionando desde o primeiro dia são degraus da comunhão com Cristo. A raiz dos nossos problemas e quedas em relação à vida cristã ou vida da igreja é tentar viver qualquer estilo de vida separado de Cristo. Não. Cristo é o lugar da nossa habitação. É onde, como árvore, devemos tender e fincar nossas raízes. Como casa, ele é o fundamento, a nossa rocha. Como corpo, ele é a cabeça, de onde provém a vida, a provisão, o suprimento. E também é o lugar do nosso esconderijo. Uma vez apartado do encabeçamento de Cristo na igreja, estamos completamente desregulados. Seja a doutrina, a vida cristã, a vida da família, do ministério, da obra de Deus, qualquer coisa, haverá uma queda, se não começar em Cristo, andar em Cristo, por Cristo, e ver o estilo de vida de Cristo, uma vocação para vivermos. Tal como ele é, devemos ser, e disse João, assim como ele andou, devemos andar também. Oswald Sander, um autor do Incomparável Cristo e de outros livros maravilhosos, ele diz que todo o princípio da queda está numa vida que não toma Cristo como modelo, raiz, propósito, e andemos, por acaso, de maneira equivocada de Cristo. Quando falamos desses degraus, devemos ver que ele não só é a escada, o nosso Senhor, mas ele mesmo é aquele que viveu cada degrau desse. Isso é extraordinário, porque não somos chamados a uma comunhão apartada de Cristo, que se torna um esforço humano, um ativismo humano. Pelo contrário, é a vida de Jesus aumentando, fluindo através de cada um de nós. Só que essa escada começa na terra e aponta para os céus. E quando a gente vai ver o panorama do Novo Testamento, ele morreu para nos comprar para Deus e nos levar para Deus. Ele vem trazer a comunhão da Trindade aos homens, estender, para introduzir os homens redimidos a essa comunhão. Por isso que no livro de Hebreus ele diz: eis aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Ele já não chega sozinho. Todo esse processo, esse percurso que ele percorreu do trono para a terra, esse despojamento, e depois da terra aos céus. Ele ressuscita, ele morre, ressuscita, ascende aos céus, mas ele introduz muitos filhos à glória. E agora nós devemos, enquanto estamos aqui em nossa peregrinação, trilhar esse caminho em Cristo. E isso é maravilhoso, porque você não pode ter comunhão com Cristo em detrimento do corpo de Cristo que ele veio edificar. Você não pode dizer que ama a Deus e odiar o seu irmão. Você não pode dizer que ama a Deus e não amar a sua esposa, e não educar os seus filhos.
Ou seja, é absolutamente uma contradição. Fala, eu só ouço a Deus. Alguns falam assim, mas esquecer que Deus nos fala hoje por meio do corpo de Cristo, pelas Escrituras, pelo Espírito Santo, mas nesse ambiente de contexto de igreja. Tudo que ele tinha para falar para nós está nas Escrituras. Ainda que ele possa nos dar direções particulares sobre decisões, mudança e orientações, cumprindo o que disse João, em 1 João 2, que a unção nos guiaria e nos ensinaria acerca de todas as coisas, sobretudo a permanecermos nele. Não é uma orientação do Espírito para nos levar a algo fora de Cristo, porque o Espírito Santo veio para glorificar a Cristo. E o Espírito Santo nos inspira e nos unge, nos dirige a tudo que diz respeito a Cristo. Na verdade, ele é o Espírito da verdade. Ele é o Espírito da palavra. Nunca vai nos guiar a qualquer coisa que entre em contrariedade com as Escrituras e com a glória do Filho de Deus, com a plenitude de Deus na igreja. Isso seria um outro Espírito. Mas voltando para a base de 2 ou 3, por que isso é importante? Em primeiro lugar, porque Jesus viveu isso como estilo de vida. Ele agora está saltando para nós essa base do 2 ou 3, não em detrimento com a igreja, mas demonstrando que quando somos membros encabeçados por Cristo no contexto de igreja, representamos também essa autoridade da igreja quando oramos. Muito interessante a vida do nosso Senhor. Vamos ver algumas passagens quando ele caminhou com 2 ou 3, de propósito. Certa vez ele foi curar a filha de Jairo. Está em Lucas 8:51. Vão apenas ler esse versículo, ainda que há todo o contexto. Mas diz assim: tendo chegado à casa, entre parênteses, de Jairo, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. Não permitiu mais ninguém entrar. Isso faz parte do treinamento do Senhor para o ministério. Mas em Marcos 14, 33 e 34, e levando consigo, Jesus, não? Levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste ou angustiada até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Quando Jesus está no ápice da sua crise, sua dor, sua agonia, ao ponto de seu suor se transformar em gotas de sangue. O que ele fez? Ele chamou 3 dos seus discípulos para orar, repartir a sua dor, abriu o seu coração. Quanta humildade e discernimento que o Pai nos dá companheiros para compartilharmos todas as coisas juntos. Claro, quando ele ressuscita, em 1 Coríntios 15, Paulo diz que eram cerca de 500 discípulos que também foram testemunhas dessa glória da ressurreição. Ele também tinha os 12, e além dos 12 tinha Maria Madalena, também tinha seus amigos em Betânia, José de Arimateia, provavelmente Nicodemos no final da sua vida, mas ele chamava 3. Entre todos, os 12 eram íntimos, e entre os 12, 3 eram mais íntimos. Jesus tinha 2 ou 3 que compartilhavam uma relação mais íntima. Na casa de Jairo, ele está mostrando esse nível como um evangelista que cura. E ele está treinando os seus discípulos para o ministério. Eles vão dar continuidade. Mas nesse momento, ele está repartindo a dor do seu coração. Um relacionamento mais íntimo. Mesmo o nosso Senhor não andou sozinho. Ele cultivou um relacionamento para o ministério, para a oração, para a comunhão e também para as crises. E isso era a extensão da comunhão que ele tinha com seu Pai desde a eternidade. Agora, quando chegamos em Marcos 9, 2, diz: 6 dias depois, Jesus tomou consigo, novamente, Pedro, Tiago e João, e os levou em particular a sós, a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. Depois João viu, no livro do Apocalipse, ele de maneira glorificada. Mas ele agora está antecipando sua glória
E essa visão de Cristo glorificado seria a base, o fundamento do ministério desses homens. Por isso que João pôde falar. O que vimos, ouvimos, nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. E Pedro vai dizer que eles não estavam seguindo algo como uma fábula, uma história inventada pelos homens. Nós mesmos vimos a sua glória no Monte Santo. É esse episódio que ele está relatando. Essa visão gloriosa de Cristo era o fundamento do seu ministério, de cada um desses discípulos. Mas você vai sempre encontrar ele com 2 ou 3 numa relação de intimidade. Que coisa maravilhosa! Ele repartiu os seus segredos mais íntimos, suas dores, sua liderança, sua glória. Com Cristo aprendemos que, embora sejamos membros do seu corpo, onde há milhares de irmãos, existem aqueles membros mais íntimos, especialmente que o Senhor nos deu para conviver e compartilhar essa comunhão com Cristo na base de 2 ou 3. Tem um versículo que me impressiona muito, Romanos 12, versículos 4 e 5, que diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente ou especialmente somos membros uns dos outros. Somos membros do corpo de Cristo, ou de Cristo, mas especialmente somos membros uns dos outros. Olha o seu corpo. Seus pés não estão ligados ao pescoço, nem saem do seu peito, estão ligados à sua perna. E assim todos os seus membros. É uma coordenação orgânica. Embora seja assim com o nosso corpo humano, e nenhum dos nossos membros pode falar: eu cansei de estar nesse lugar aqui. O nariz possa falar, ou a boca. Não, ela fala muito alto, essa boca. Eu vou para um outro lugar. Isso não vai acontecer nunca. Mas o Espírito Santo coordenou o corpo de Cristo, colocando cada membro em seu lugar como ele quis. Assim está em 1 Coríntios 12. Mas por que alguns querem viver, querem servir a Deus de maneira individual, cultivando uma vida egoísta centrada em si mesmo? E às vezes encontramos pessoas como se fossem querubins. Eles podem ter uma boa doutrina, mas um péssimo testemunho de relacionamento. Porque andam solitários. Provérbio 18 diz que aquele que se isola busca o seu próprio interesse e se insurge contra a verdadeira sabedoria. Muitos anos atrás eu fui convidado para um evento e eu fiquei tão feliz. O título era Encontro de Amigos e Amigos dos Amigos. Ou seja, para você ir, um amigo tinha que te convidar. E você era desafiado a levar alguns amigos. E era um convite para obreiros e pastores, líderes. Sabe o que eu descobri? Alguns líderes proeminentes não tinham amigos. Igrejas grandes, mas solitários. Que perigo, não? É possível estar no meio de uma multidão, porém sem amigos, sozinho, se sentindo sozinho. Que o Senhor nos ajude que não seja assim. Então deveríamos nos perguntar se somos membros do corpo de Cristo, graças a Deus por isso. Mas quem são aqueles membros especiais que Deus nos vinculou para termos uma comunhão mais restrita, mais íntima, para orarmos juntos, para sermos protegidos, para sermos corrigidos, para servirmos juntos, para multiplicar serviço. E isso não é algo metódico, sistemático, porque pode ser que hoje Deus nos vincule num determinado ciclo da vida espiritual com alguns irmãos e depois vincule com outros, sem quebrar a comunhão com esses primeiros. Mas é uma sangria, é uma vida de multiplicação. Mas o Senhor faz assim. E é possível que você viva num lugar e tenha mais intimidade espiritual, relacionamento espiritual com pessoas que estão mais longe, ainda que não convivam diariamente. Mas você sabe que provavelmente quando houver instâncias de crise na sua vida, você vai poder contar com aqueles membros.
mas ai daquele que vive essa vida congregacional, mas ele se esconde no meio da congregação, como Adão, que foi se esconder atrás das árvores no Éden. E se tem um lugar bom para um hipócrita se esconder, é na igreja. Não na comunhão da igreja, mas na reunião da igreja, porque na comunhão da igreja você não pode disfarçar espiritualidade. Muitos não conseguem congregar e viver intimidade de comunhão, a menos que ele tenha uma vida totalmente rendida a Cristo. Porque se andarmos na luz como ele na luz está, 1 João 1,5, o que diz o texto? Temos comunhão uns com os outros, não é só com Deus, mas a comunhão com Deus vai nos levar a ter comunhão uns com os outros. Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Comunhão com Deus na luz nos leva a ter comunhão uns com os outros. E a comunhão uns com os outros vai nos levar a uma intimidade tão grande que revelará também as nossas debilidades, nossas fraquezas e nossos pecados. E ali é um lugar de perdão, oração, compaixão, socorro e transformação. Essa foi a vida de Jesus, sem pecado, mas uma base de relacionamento, de amizade, de companheirismo, como modelo para nós. Quem são os membros que Deus ligou você de forma especial? Você já se perguntou a isso? Você já refletiu sobre isso? Que simplesmente existe irmãos e irmãs que você jamais será bem-sucedido, a menos que você se sujeite a Cristo na comunhão com esses irmãos ou com essas irmãs. Pode ser que o fluir da vida e do Espírito Santo cesse na sua vida se você alimentar o orgulho, o egoísmo e você cortar a relação com esses membros do corpo que Deus ligou você. Olha o seu membro, seus membros no seu corpo. Você tirou um dedo da mão. Se o sangue não estiver fluindo ali, vai apodrecer. A vida não vai fluir. O oxigênio não vai chegar. É um dedo, porém, desassociado do seu lugar e, por isso, desassociado de todo o corpo e, por isso, desassociado da cabeça. Irmãos e irmãs, muitas perdas na igreja e na obra do Senhor, porque irmãos ignoram isso. É interessante que os discípulos, os amigos que Jesus teve, não foi inicialmente ele que escolheu, ainda que ele disse, siga-me, venham. Mas em João 17 ele vai dizer, aqueles que tu me deste, falando ao Pai. Ele conheceu a vontade do Pai pela oração, porque ele praticava a vida em secreto com seu Pai. Ele viveu uma vida humana perfeita com a sua família, e agora ele está chamando os seus discípulos porque ele discerniu que o Pai deu alguns amigos para ele. E por isso ele pôde chamar. Mas qual é a nossa tendência? Nós queremos andar junto com pessoas que têm algo que vai nos compensar. É um relacionamento de, digamos, preferências pessoais. Algo em comum. Mas Deus deu um Judas para Jesus. Se você vai seguir o Senhor, você não vai poder aleatoriamente querer escolher e fazer da igreja um lugar de um clube, como se fosse uma academia, um clube de futebol, de videogame. Você pode ter suas amizades, mas a igreja não pode ter acepção de pessoa. É a cabeça que nos batiza pelo Espírito Santo para dentro do corpo e nós não escolhemos onde vamos ficar. Ele nos vincula com alguns irmãos e irmãs. Isso diz respeito à vida orgânica de comunhão e também ao ministério do Espírito Santo na igreja. É claro que isso é gradual, cumulativo, de forma que vai multiplicando, e nós podemos ter muitos companheiros. Paulo tinha cerca de 20 irmãos e irmãs que compartilhavam com ele no ministério, seus cooperadores. Começou com Timóteo, começou com Barnabé, na verdade, e aquilo foi multiplicando. Quando você lê as suas cartas, você vê que Paulo está sempre multiplicando, sem romper comunhão com ninguém. Mas é muito contraditório alguém que serve o Senhor e não tem uma base de relacionamento com seus irmãos, e especialmente essa base de 2 ou 3. Você pode falar para muitos irmãos que você ama. Sim, amamos.
mas amar com profundidade, ao ponto de não haver um abismo que esconde quem somos aos seus irmãos, você só vai conseguir cultivar essa vida de relacionamento profundo numa base de 2 ou 3. Eu fico meio preocupado. Eu falei, eu amo todos vocês. Quando eu escuto isso, amo profundamente. Não ama ninguém. É um fariseu. Não é verdade isso. Nós amamos os irmãos. Mas esse amor profundo de olhar nos olhos e falar, eu tenho algo para te falar. Sua roupa não está boa. Está sensual. Seu decote está profundo. Eu sou seu amigo, eu sou sua amiga, eu te amo. Também aquele dia não foi bem o que você fez. Irmãos, esse nível de comunhão ou de relacionamento deveria ser normal. Ou falar, meus irmãos, irmã, vem aqui comigo. Ou meu irmão, olha, eu estou sofrendo uma tentação terrível no meu trabalho. Eu queria que você orasse por mim. Eu queria ouvir um conselho. Eu preciso estar guardado nessa base de comunhão, porque eu não confio em mim mesmo. Eu sei que eu sou terrível. Aqueles que começam a servir no ministério, depender daqueles que já trilharam antes dele, podermos estar protegidos na comunhão uns com os outros. Se não tivermos essa base de companheirismo, é como eu ilustrei, às vezes as mulheres mais novas têm uma criança e não quer ouvir as mais velhas, prefere ouvir o Google ou qualquer uma outra coisa. Puxa vida, nós perdemos tanto e erramos tanto, porque ou não queremos esse estilo de vida que Deus estabeleceu para nós, ou nós queremos escolher de maneira egoísta quem serão os nossos companheiros. E quase sempre preferimos ser destruídos pelos elogios do que ser salvo pela crítica daqueles que nos amam. Quem nos ama nos critica. Uma crítica construtiva nos apoia, nos respalda, mas fala a verdade em amor. É isso que a Bíblia nos ensina. Mas se você quer andar só com aquele que nunca te confronta, está sempre massageando o seu ego, não é isso que Deus tem para nós. Aquele que nos ama, nos protege, nos cuida, nos ama ao ponto de nos confrontar, de nos querer o bem. Jesus viveu isso. Lembra de João 13? Tendo Jesus amado os seus, amou-os até o fim. Os seus ali são esses companheiros mais íntimos. Será que Jesus teve muitos motivos para se apartar ou quebrar a comunhão com eles? A cada página, provavelmente, dos evangelhos. Pedro era o primeiro. Pensa num problema. E Jesus amou-os até o fim. Por quê? Porque ele disse que o Pai os deu. Então é um ambiente também de transformação. Deus nos coloca vinculado com irmãos e irmãs para sermos transformados. Às vezes oramos para o Senhor enviar mais famílias, mais cooperadores. A seara é grande, são pouco os obreiros, envie trabalhadores para a sua seara. Aí achando que vai vir do céu aqueles homens e mulheres perfeitas. Não. Jesus chamou Maria Madalena, que se tornou uma grande colaboradora. Quem era Maria Madalena no começo? Ele expulsou 7 demônios de Maria Madalena. Jesus chamou pessoas improváveis. Ele foi a Samaria e diz o texto, era necessário que ele passasse em Samaria. Ele está seguindo o seu pai. Então nós às vezes temos dificuldade de investir em pessoas que aos nossos olhos são pessoas 100% improváveis, mas Jesus só chamou os fracos, os que não são, os menos prováveis. E no relacionamento de vida com essas pessoas, na verdade, essas pessoas foram sendo transformadas à sua imagem. E assim é na igreja, mas assim, especialmente, é na comunhão, na palavra, e quando nós andamos juntos. Quantos fardos nós levamos? Porque ignoramos que Deus nos deu pessoas, membros do corpo, para nos ajudar, para nos socorrer, inclusive em relação aos dons e ministérios. Paulo vai dizer que ele repartiu dons espirituais com Timóteo quando ele impôs as mãos em Timóteo. E houve transferências de dons e ministérios e profecia, enquanto profetizava, sobre Timóteo. A comissão espiritual, a esfera do ministério pode ampliar ou ser restrita, o ministério pode evoluir ou pode cair ou ser restringido de acordo com o nosso viver nessa base de membros que o Espírito Santo nos ligou.
No começo alguém pode andar sozinho. Não no sentido de ser egoísta, mas no sentido de que o Senhor está chamando. Mas já já a cabeça vai vincular ele com outras pessoas. E se não tiver humildade, discernimento, o orgulho vai dominar o seu coração. O nosso coração. E aquela vida, aquela unção, aquela graça, aquele poder que no começo fluía da cabeça vai estancar. Por quê? Porque nos desassociamos da cabeça quando nos desassociamos daqueles membros que o Senhor nos vinculou. Isso é um mistério. Isso é algo espiritual. Precisamos ser guiados pela vida e discernir a vontade de Deus, ainda que muitas vezes não seja uma explicação clara, dogmática, a nossa mente e o coração, mas você tem que perceber quando a vida está esvaindo ou se ela está aumentando. É ser guiado pela vida. Assim como aqueles servos estavam atentos às mãos dos seus senhores, diz o salmista, assim temos que ser. Um gesto do Senhor, você entende. Sabe quando a sua esposa dá aquela olhada para você? Você já entendeu o que ela está falando. Ou vice-versa, ou os filhos. Eu, quando era jovem, eu tinha mais medo quando meu pai falava comigo em silêncio, ou minha mãe, do que quando ele falava audivelmente. Quando ele só virar para mim e fazer assim, ó. Eu falei, não, hoje o couro vai comer. Então, quando você é um menino ou uma menina, sempre alguém tem que estar falando para você, fulano, junta os brinquedos. Olha, antes disso, vai guardar isso, vai lavar as mãos. Toda hora tem que falar com você. Mas à medida que você vai crescendo, você é guiado por uma linha de maturidade, que um olhar, um toque, um fluir de vida é suficiente e assim é o nosso Pai. Nós sabemos no interior, à medida que vamos crescendo, na graça e no conhecimento do nosso Senhor, passamos a experimentar o fluir da vida ou a restrição da vida. Quando nós obedecemos a cabeça caminhando com aqueles irmãos e irmãs que o Senhor nos vinculou. Vocês me entendem, irmãos? Deus nos ajude a crescer nessa comunhão com Cristo na base de 2 ou 3. Porque quase sempre os que mais caem, tropeçam, cometem equívocos, ou andam desordenados na comunhão da igreja e no serviço, são os individualistas. Esses individualistas, quase sempre que não estão trabalhando em equipe, esses são os que mais criticam aqueles que trabalham. Quantas vezes minha mãe, arrumando a casa, me dava uma vassourada nas canelas? Porque enquanto ela trabalhava, minhas irmãs, e eu estava no sofá lá. E eu olhando o trabalho deles, eu falava, mas aquilo ali não tá varrendo direito. Isso aqui, assim é na igreja. Aqueles que não trabalham junto com seus irmãos e irmãs estão sempre criticando aqueles que trabalham. Eles têm muito tempo folgado para ver. Mesmo que não haja defeito, eles arrumam defeitos. Mas quando nós passamos a viver essa vida de comunhão com a cabeça, não temos mais liberdade de tocar nos irmãos. E entendemos que é um trabalho colegiado. E quando um erra, nós todos erramos. E quando acerta, todos nós acertamos. Já não é uma vida solitária. Então, que Deus nos ajude sobre isso. Vai nos dizer Paulo em Colossenses 2, 19. Vou pegar uma parte do versículo que diz, retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Temos a cabeça e você individualmente, que deve entrar no seu quarto, cultivar uma vida em secreta com seu pai. Isso é para reter a cabeça. Pedir a Deus que nós não sejamos nossas próprias cabeças no que diz respeito ao corpo de Cristo ou à vida espiritual. Porque só há uma cabeça que pode coordenar os membros e nos dirigir como membros do corpo de Cristo. E essa cabeça é Cristo. E nós agora estamos vinculados organicamente, espiritualmente, uns aos outros nesse corpo. Precisamos reter a cabeça. Por quê? Porque é a partir da cabeça que nós somos supridos. Nós somos enriquecidos. Paulo vai dizer das orações dos irmãos que supriam a ele espiritualmente. Ele poderia ser liberto de uma prisão, mas ele poderia também ser suprido com a abundância do Espírito,
ser suprido com unção, ser suprido com espírito de sabedoria e revelação, ser suprido pelo seu ministério, porque o corpo está ministrando vida da cabeça quando eles estão orando e canalizando esse fluir da cabeça aos membros do corpo. E Paulo dependia disso. Ele falou isso várias vezes, não é uma invenção minha. O Atmani vai dizer que uma vez ele estava vivendo uma crise, mas encontrou uns irmãos tão simplesinho, mas ele pediu oração. E enquanto os irmãos tão simplesinhos estavam orando, a abundância da graça alcançou ele. E aquela situação foi resolvida e seu ministério prosperou. Porque não se trata de ser irmãos simplesinhos, pobres ou ricos, cultos ou iletrados. Somos membros do corpo, onde o Espírito Santo habita e a vida e as glórias da cabeça é ministrada ao corpo de Cristo quando os membros estão vinculados. Então ele diz, retendo a cabeça a partir da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Muitos e muitos anos atrás, talvez 35 anos atrás, estudando isso aqui com um erudito, esse texto nos originais, e descobrimos versões muito antigas de espanhol, grego, inglês, etc. O pensamento mais adequado seria juntas e ligamento de subministro ou de provisão. São ministérios na igreja que vinculam os membros do corpo, e quando tem esse vínculo com essas juntas, ali a cabeça está ministrando suprimento espiritual. Parece que isso aqui também é o que quer dizer Efésios capítulo 4, do versículo 11, que Deus colocou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Além deles serem ministros da palavra, eles também têm essa responsabilidade de vincular os membros. Não que ele controle e manipule os membros, mas por meio deles os membros estão sendo ligados, providos pelo ministério da palavra. Mas você, se for honesto, você poderá testemunhar, mesmo que você seja muito novinho. Foi depois que eu conheci aquele irmão, ou aquela irmã, aqueles irmãos, que conhecemos aqueles irmãos e aqueles outros, e nos vinculamos e houve uma complementação e um crescimento e vida e palavra. Mas tudo começou com alguns que nos vincularam com outros, sem dizer que estão fazendo isso. E às vezes eles nem sabem que estão fazendo isso, mas isso é um ministério de juntas e ligaduras. Se separar o braço do antebraço e ignorar juntas e ligamentos, como é que você vai levantar o pezinho lá, hein? Como é que você vai fazer? Não tem como. Então, existem esses ministérios no corpo. Agora, se a gente fala, não, eu vou seguir só o Senhor, obedecer o Senhor e ninguém tem nada a ver com a minha vida, você vai morrer. Então, Deus nos vincula e cada vez vai nos vinculando uns com os outros. O Atmani certa vez disse, de maneira sábia, que a vida do corpo de Cristo repousa sobre a comunhão, pois sem ela o corpo morrerá. Uau! Está vendo? Que seriedade que é isso? A vida do corpo de Cristo repousa sobre a comunhão, pois sem ela o corpo morrerá. E o que é a comunhão? É eu receber ajuda de outros membros e repartir algo de Cristo com os demais membros. Isso é comunhão. É uma normalidade alguém dizer-se membro do corpo de Cristo e se mover sozinho. Ele envia a si próprio, ele testemunha de si próprio, ele respalda a si próprio, ele chama atenção para si próprio. Isso é uma anomalia. Quando que você lembra que tem dente? Quando você lembra que tem ouvido? Quando que você lembra? Quando está doendo, né? Se está doendo é porque está doente. E se está doente, vai chamar a atenção de todo o corpo. Você dorme bem com dor de cabeça? Dor de garganta? Qualquer uma outra dor. Quando alguém começa a chamar a atenção para si, que ele merece mais reconhecimento, se o outro falou, eu também posso falar, se tocou, também... Está doente. Seus membros funcionam, mas eles estão escondidos.
Eles não chamam atenção para si. E o sinal de que eles estão saudáveis é que eles estão bombando vida, sangue, funcionando, cooperando com os outros sem chamar atenção para si mesmo. Simplesmente estão servindo. E é isso que vai dizer Paulo em Coríntios 12, 1 Coríntios, para que os membros cooperem igualmente uns com os outros. Se meu irmão está servindo em algo e a minha irmã, eu me ponho a cooperar. Não podemos falar, não tem nada a ver com isso, não é meu trabalho. Ao contrário, esse é o trabalho do corpo de Cristo e todos precisamos colaborar. Ni também disse, como podem todos esses membros, com suas funções variadas, serem ajustados e ligados como um só corpo? Ao responder, precisamos primeiro perceber que há 3 princípios fundamentais que são indispensáveis para nosso viver no corpo de Cristo. Em primeiro lugar, o primeiro princípio governa o relacionamento de cada membro com a cabeça. E isso diz respeito a submeter-se à autoridade da cabeça. Cada um de nós. Esse é o princípio da submissão, da obediência à cabeça. A menos que cada um de nós venhamos cultivar uma vida profunda com a cabeça, na nossa comunhão secreta com Cristo, jamais poderemos viver adequadamente como membro da igreja, porque é a cabeça que coordena os membros do corpo. Muitos problemas na igreja surgem porque muitos não cultivam essa vida secreta. Eles estão sempre cheios de perguntas, mas raramente eles perguntam a Cristo no secreto e na leitura da sua palavra. Claro que devemos depender uns dos outros. Claro que devemos perguntar aos nossos irmãos. Mas muitas perguntas podem ser respondidas quando cultivamos uma vida vinculada à cabeça. Imagine que você vai numa casa e está esse calor de 40 graus. E alguém fala, olha, eu fiz um macarrão ontem. Mas está muito bom. Vem ver. Aí você vê aquele molho maravilhoso, mas ela esqueceu esse macarrão fora da geladeira. O macarrão está azedo. Ou no mínimo 50%. Põe num prato e fala, pode comer que está uma delícia. Aí você põe na boca. E seu corpo vai dizer, olha, está estragado. É o olfato, né, que faz isso, não é isso? E o paladar também. Mas se você é um bom hipócrita, você vai comer. Vai agradar a pessoa em contrariedade à lei do corpo. Ainda vai capaz de falar, que delícia. Mas o corpo está dizendo, eu vou vomitar. E o filho vai dizer, não, já vem. Vou ter que botar para fora. E a cabeça fala, puxa, já vi que hoje vou ter dor de cabeça. E o intestino fala, eu vou ter uma dor de barriga. Esse é o paladar, essa é a vida do corpo saudável. Agora, o que disse João? João vai dizer que temos a unção. E a unção nos ensina acerca de todas as coisas. Esse Espírito de Cristo, que está no corpo de Cristo, essa unção, esse óleo, quando cada membro está unido à cabeça, obviamente unido ao Espírito Santo, ele passa a guiar as nossas vidas. E nós agora podemos desfrutar uns com os outros dessa vida, dessas correções, dessas direções e dos serviços espirituais. Pode ser que muita coisa a gente não entende, mas só em sentir o cheiro, você nem entende nada de culinária. Assim como pode aparecer entre nós um falso profeta. Alguém muito carismático. Mesmo que alguém que foi louvado por outros, mas não por aqueles obreiros sérios, ou por uma igreja séria, por uma família séria que possa recomendar. E se você for muito menino, fala, meu Deus, que sabedoria, que unção, que isso, que aquilo. Mas aquele é um lobo. E a menos que você esteja bem vinculado à cabeça e uns com os outros, com aqueles membros que o Senhor nos ligou, você não vai perceber que é um outro espírito. Mas mesmo que você seja um novo convertido, sujeito à cabeça e aqueles membros que o Senhor te ligou, e obviamente está ligado a todo o corpo,
corpo esse que está sendo governado, suprido e enchido pelo Espírito Santo, dentro de você, você certamente vai testificar, olha, eu não sei explicar, mas tem algo estranho. Eu não entendi. Eu não tenho paz. Eu não quero me aproximar dessa pessoa. Já aconteceu isso com vocês? Talvez você não saiba entender, mas algo está estranho. Essa é a intuição. Esse é o fluir do Espírito na nossa vida. Mas é provável ter uma teologia correta e um coração apostatado quando nós deixamos essa vida em secreto, quando nós deixamos de ter comunhão com Cristo no secreto, comunhão com Cristo na família, comunhão com Cristo na base de 2 ou 3, comunhão com Cristo na igreja, e nós nos perdemos. Então é só com Cristo que Deus nos ajude a ter doutrina correta, mas comunhão ajustada com Cristo e uns com os outros, serviço ajustado. Então, Ni vai dizer que o primeiro princípio para essa habitação, essa correção, é esse princípio de cada membro com a cabeça, ligado à cabeça, retendo a cabeça e se submetendo à autoridade da cabeça. Então, é uma vida de sujeição e obediência à cabeça. O segundo princípio governa a minha relação como membro do corpo com os outros membros, e isso diz respeito à comunhão. Se você está sujeito à cabeça, a cabeça vai nos levar a ser sujeito uns aos outros, começando com aqueles membros que o Senhor nos ligou. E isso é comunhão. E o terceiro princípio, governa o meu lugar como membro, e isso diz respeito ao serviço de cada membro no corpo de Cristo. Submissão e reter a cabeça, obedecer a cabeça, é uma questão de autoridade. Sujeição aos membros e comunhão uns com os outros, é uma questão de comunhão com Cristo na comunhão da igreja, vinculado uns aos outros. E a questão do vínculo no ministério ou no serviço, é uma questão de como eu posso servir e ser útil aos nossos irmãos. Não é como eu quero servir, mas é onde a cabeça me colocou para eu servir, junto com aqueles 2 ou 3 que o Senhor me ligou. E isso só é possível quando nós nos submetemos à cabeça. Retendo a cabeça, do qual todo o corpo, bem vinculado e ajustado, provido pelas juntas e ligaduras, cresce esse aumento que vem de Deus. Paulo vai mencionar isso também no livro de Efésios, que nós já vamos ver. Mas hoje o que temos de membros desvinculados uns dos outros, andando de forma desordenada, desprotegido, sendo atacado pelo diabo, uma vida desordenada na família, vida desordenada na leitura da palavra, na oração, na mordomia. Irmãos, na educação dos filhos. Devemos honrar Cristo na nossa casa, porque o que você vive na casa com a família, você vai viver na igreja. Não adianta você chegar na reunião da igreja e falar, meu filho, senta aqui e fica quietinho. Mas se na sua casa ele é insubordinado e você não educa, não corrige. Se a esposa não sujeita ao marido, ou se a esposa não honra o seu marido, não respeita, fala alto, critica, sempre reclamando, ela vai reproduzir esse estilo de vida nos seus filhos. Depois você quer saber por que seu filho também não te obedece? Se você não cultiva uma vida na palavra de comunhão e respeito no seu lar, se o altar da sua casa é a televisão, se o altar da sua casa não é a comunhão na família, se você não consegue orar em família, você acha que na reunião da igreja seus filhos vão ser santinhos? Não. Vai respingar na igreja. E a Bíblia diz que o filho entregue a si mesmo vai envergonhar a sua mãe. E que pena que às vezes os filhos estão pintando o caneco na reunião e a mãe está sofrida e o pai está ali louvando a Deus. Como você pode louvar a Deus desonrando a sua esposa e permitindo que ela fique exposta à vergonha, à desonra? Então não é isso, irmãos. Comunhão com Cristo no secreto do seu quarto. Saia do secreto do seu quarto, viva a comunhão com Cristo no seu casamento, na sua família. Depois viva com aqueles membros que o Senhor
vinculou, porque por meio desses vínculos nós podemos nos mover e honrar Cristo na comunhão da igreja. Deus nos ajude. São lições muito preciosas. Que Ele nos ajude. Eu sei que temos problemas, outros tiveram problemas. Eu não estou falando de perfeccionismo, mas eu estou falando de passos que devemos dar e buscar para não querermos saltar degraus e cairmos da escada e gerarmos dano para nós, nossa família, na igreja e até na sociedade. Deus nos ajude. Somente nos submetemos à cabeça. Quando nos submetemos, temos comunhão com o corpo de Cristo e serviços ajustados. Porque a comunhão e serviço procede da cabeça. Quando um membro se afasta da comunhão com Cristo e se afasta da comunhão no corpo de Cristo, presta atenção nisso. Em primeiro lugar, ele vai perder o suprimento espiritual. Assim como uma vara que, se você tira ela da videira, ela vai secar. Ela vai perder a provisão espiritual, provisão de vida. Ela perde a proteção espiritual, nós estamos numa guerra espiritual. Ela fica desregulada em seu serviço. E seu serviço se torna defeituoso. Porque nessa comunhão, em Romanos 12, 3, Paulo vai dizer que, se conforme a medida da graça que Deus lhe confiou, ele falava, ele servia. E ele vai dizer que Deus deu uma medida de graça para cada um de nós segundo nossos dons. Agora, sem a comunhão com a cabeça e sem a comunhão uns com os outros, nessa base de vínculos, nós perdemos a provisão espiritual, nós perdemos a proteção espiritual e o nosso serviço se torna desequilibrado. Se você tem que ir até aqui, você vai até mais adiante e prejudica. Ou você fica aquém, ou você fica além. E já não é o Espírito Santo se movendo pelos membros. Onde não houver graça, haverá desgraça. E onde não tiver o Espírito guiando, haverá a carne atuando. E onde houver a carne atuando sem o Espírito Santo, haverá espírito enganadores. Espíritos. Quando chega alguém cheio do Espírito Santo, numa base adequada na comunhão, na família, com Cristo, a igreja sente o fluir da vida. São dignidades espirituais. Ele só precisa chegar. Ou ela. Ah, mas quando está em trevas também, meu Deus do céu. Só em chegar parece que chegou uma morte, né? A gente sente muito isso na reunião de oração, né? Nossa, tem um peso aqui. E muitas vezes são isso. Pessoas que cortaram ou quebraram a comunhão com a cabeça porque romperam a comunhão com a sua família, deixaram o seu secreto, a sua vida com Cristo, romperam a comunhão na base de 2 ou 3 e já não estão fluindo no Espírito. Então, aonde vai, eles trazem morte e o que fala gera morte. Talvez está falando até correto, mas tem cheiro de defunto, de carniça. Não tem vida que procede da cabeça. Não podemos servir assim de maneira desajustada. E muitas vezes fica exposta a ataques malignos. Puxa vida, uma coisa é sermos agentes do Espírito Santo. Outra coisa é ser agente de espíritos enganadores. Isso é possível a um cristão? Claro que é. Não creio que fica possesso, no sentido de demônios habitarem, mas que estejam oprimidos na sua mente, na sua alma, e possam transmitir pelas palavras outros espíritos e não o Espírito Santo, porque estão vivendo uma vida fora da proteção da cabeça, da harmonia do corpo, por desobediência, com certeza. Podemos citar muitos versículos na Bíblia, ou várias passagens. Vocês lembram quando aqueles espias foram visitar a terra de Canaã? Só Josué e Calebe glorificaram a Deus, colocando os olhos na promessa de Deus e não nos gigantes. Mas os 10 espias só falaram os problemas e os defeitos. E quando eles falaram isso com a congregação, toda aquela congregação se rebelou contra Moisés. E a Bíblia diz que sobre Josué e Calebe pousou ou havia um outro espírito. Então houve transferência de espíritos por meio daqueles 10 espias que não honraram a Deus, mas viram os defeitos e infamaram a terra.
Assim como na igreja tem pessoas sempre fazendo fuxico, falando os problemas, difamando irmãos e contagiando todo mundo. Onde chega está ministrando morte e espírito errado. É terrível isso. Deus tenha compaixão de nós. Vamos tentar saltar brevemente sobre a comunhão com Cristo na igreja. Jesus falou que edificaria a sua igreja e as portas do Hades não prevaleceriam contra ela. Mateus 16, 18. Graças a Deus que é uma promessa que se cumpre. Mas você tem essa batalha das portas do Hades trabalhando. Então Paulo disse em 1 Timóteo 3,14: escreva estas coisas a você, esperando vê-lo em breve. Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Até de maneira transliterando, também escada da verdade, que liga os céus com a terra. Timóteo, você não pode andar na igreja, e nem os membros da igreja que você ensina, que ele era um líder em Éfeso, de qualquer maneira. Eu estou escrevendo para que você saiba como deve proceder na casa de Deus. Aquela mesma casa de Deus que Jacó viu naquela visão daquela escada que ligava a terra com o céu. Aquela mesma casa de Deus que Salomão edificou e havia escadas. A igreja não é uma instituição terrena que podemos andar da maneira que acharmos mais conveniente, não. Ela é a casa do Deus vivo, habitação de Deus pelo Espírito Santo. E disse Paulo em Coríntios 3, se alguém destruir o templo do Espírito Santo, o que vai acontecer? Deus o destruirá. Porque o templo do Espírito Santo, que sois vós, é santo, é a casa de Deus. Você imaginou? Você não pode andar de qualquer maneira. Tem regras, tem leis espirituais, e nós podemos atrair disciplina de Deus. Em 1 Coríntios 11, Paulo vai dizer, por isso há entre vós fracos, doentes e alguns que já morreram, porque eles quebraram princípios espirituais e transformaram aquele ambiente da ceia, que é do Senhor, como se fosse um lanche ou algo terreno, sem discernir o corpo de Cristo. Causaram divisão no corpo de Cristo. Viveram uma vida em pecado moral e até doutrinário. E vão tomar ceia de qualquer maneira, sem discernir, e começar a receber juízo contra si mesmo. Você pode ficar fraco, eu posso ficar fraco. Doente e até morrer. E João vai dizer, inclusive, que há pecados que são para a morte. E por esses eu digo que vocês não orem. Deus mata não matou só no Antigo Testamento, ele mata no Novo também. Então, assim, será que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo? Bom, eu vi Ananias e Safira morrendo. Você viu? Em Atos 5. Então, é a casa de Deus. Agora, como devemos viver na casa de Deus? E você vê Paulo orientando Timóteo nas coisas de ordem, de liderança, de disciplina, como cuidar de viúvas, como cuidar dos presbíteros, como estabelecer presbíteros, como lidar com a mordomia, como lidar com a disciplina, como lidar com os neófitos, como lidar com as irmãs, com as jovens, com os irmãos, com os anciãos, com as mulheres, tanto em 1 e 2 Timóteo como a Tito. São chamadas cartas pastorais, como lidar com falsos mestres. Tudo diz respeito à ordem na igreja, porque não é uma casa de desordem. É a casa do Deus vivo. E aconteceu algo, logo no início, alguns anos depois do Pentecostes, não um tempo muito demorado, diz o livro de Atos, no capítulo 15, que Paulo e Barnabé foram até Jerusalém, levaram Tito, e se assentaram com Pedro, Tiago e João, que eram consideradas as colunas da igreja, juntamente com os presbíteros, e eles colocaram um assunto em pauta. Qual foi o assunto em pauta? Alguns membros da igreja em Jerusalém, que eram judaizantes. Esse é um outro problema. No lugar de perseverar só na doutrina dos apóstolos, eles queriam misturar judaísmo com cristianismo, falso evangelho com evangelho. E eles saíram e começaram a visitar as igrejas dos gentios, pregando que se eles não se circuncidassem, não poderiam ser salvos. E esse é um assunto de fundamento.
Então os apóstolos falaram: olha, nós ficamos sabendo que saíram alguns dentre nós sem ter dado nós mandamentos. Ou seja, alguns acharam que deveria viajar por conta própria, sem serem enviados. Não pode. Eles não poderiam enviar a si mesmos. E onde eles passaram, geraram desordem. E diz o texto que depois que eles chegaram a uma conclusão, porque Pedro falou, Deus colocou primeiramente a Pedro, deu as chaves do reino para ele, depois fala Tiago, também fala Paulo, Barnabé, eles chegaram a uma conclusão. E eles usam esse termo tão maravilhoso em Atos 15. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Puxa, que coisa solene. Poderíamos chamar isso de koinocracia. Nós não temos uma monarquia e nem temos uma democracia no Novo Testamento. Nós temos o governo de Deus pelo Espírito Santo na comunhão da igreja por meio daqueles que representam liderança espiritual. Pareceu bem ao Espírito Santo, sim, e a nós. Vamos ver esse versículo em Atos capítulo 15, apenas para não ficar solto. E isso diz respeito à comunhão. Nem mesmo o presbitério, a liderança, pode dirigir a igreja a menos que seja por meio da direção, da paz concedida pelo Espírito Santo. E isso é maravilhoso. Versículo 22 de Atos 15. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, eleger alguns homens dentre eles e enviá-los a Antioquia, juntamente com Paulo e Barnabé. Foram eleitos Judas, chamado Barsabás, e Silas, que eram líder entre os irmãos, e mandaram por eles a seguinte carta. E aí temos a carta, que é o primeiro dogma da igreja. O que eles deveriam falar para a igreja? E chega no versículo 25, perdão, vamos ler o 23 mesmo. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, muito interessante que eles foram a Jerusalém, porque esses membros que saíram e perturbaram as igrejas dos gentios eram de Jerusalém. Então tem que ir lá. E por que os apóstolos e os presbíteros? Porque os presbíteros representam o governo da igreja local. Mas os apóstolos responsáveis por aquela obra extra-local, juntamente com a igreja. São esferas diferentes, mas aqui era a base do ministério apostólico que estava em Jerusalém, dos apóstolos do Cordeiro. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram do nosso meio sem nenhuma autorização, ou seja, não estão representando a igreja, estão representando eles mesmos, eles não foram enviados. Perturbaram vocês com palavras, transtornando a mente de vocês. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados Barnabé e Paulo. Homens que também não são qualquer um. Eles têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, enviamos Judas e Silas, os quais pessoalmente lhes dirão as mesmas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo, além destas coisas essenciais, que vocês se abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Se evitarem estas coisas, farão bem, passem bem. E vai dizer que aqueles que foram enviados, versículo 30, partiram para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregar a carta. Quando a leram, ficaram muito alegres pelo consolo recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo se demorado ali por algum tempo, os irmãos deixaram que voltassem em paz
aos que os enviaram, mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. E Silas passa a ser o companheiro de Paulo depois que João Marcos se apartou e depois que também houve uma separação entre Barnabé e Paulo. Mas o que eu queria ressaltar é que alguns acharam que eles mesmos poderiam se introduzir no ministério, eles mesmos poderiam viajar, eles mesmos sem serem enviados. E eles foram corrigidos. Recentemente, não faz muito tempo, estava numa reunião no interior de São Paulo e meu celular toda hora mostrando uma chamada, uma mensagem de uma igreja no norte do Brasil. Depois de um espaço eu fui e retornei. Não, Gerson, é que alguém recomendou que recebêssemos um obreiro, ele é muito profundo, um mestre, e tem uma escatologia tipo Dino, assim, e a Francesca. Inclusive falaram isso. Mas a gente não conhece, e você está nos visitando há tempo, tem nos ajudado, queria ouvir o seu conselho. Eu falei, olha, eu vou responder o que eu já falei para vocês. Vocês conhecem esse irmão? Não. Conhece o caráter dele? Não. Conhece a doutrina dele? Não. Conhece a família dele? Não. Conhece a igreja onde ele reúne? Não. A igreja enviou ele? Acho que não. Vocês conhecem alguns obreiros que respaldam esse irmão? Não. Outras perguntas? Não. Falei, então, você já tem a resposta. Depois eu viajei. E cheguei na cidade onde era desse suposto obreiro angelical, quase um querubim. A família estava desordenada, ele saiu de casa, estava pregando heresia, não queria trabalhar e gerou um dano na obra de Deus em várias igrejas. Mas alguém estava recomendando. Por isso que eu gosto dessa escada, sabe? Você não pode. Se você observar bem, isso aqui é uma proteção, é um estilo de vida orgânica de Cristo, é equilíbrio, é disciplina, mas também é proteção. E quantas vezes isso acontece? Pessoas acham que pode viver na igreja de qualquer maneira. Olhem quem são os varões que esses apóstolos e presbíteros escolheram. São irmãos que já viviam uma vida de maturidade e ministério na sua própria igreja. Uma vida ordenada na igreja, não foram qualquer um. Então esses que foram falsos irmãos, no que pregavam as suas heresias, eles foram devidamente disciplinados. Então, amados, como devemos andar na casa do Senhor? Como cultivar a comunhão com Cristo? E dentro desse assunto temos outros degraus. A comunhão com Cristo no ministério. Esse é um assunto profundamente sério. Você vai encontrar que no relato de Lucas, logo no começo, ele vai dizer que relatou o que ele estava falando sobre Jesus, porque ele ouviu daqueles que eram testemunhas e ministros da palavra. Eles não eram qualquer um. Puxa vida. Ministros da palavra. Depois ele vai dizer, no livro de Atos, capítulo 6, que não era razoável que eles abandonassem a palavra de Deus e a oração para se dedicar às mesas, porque multiplicou o número dos discípulos e, obviamente, multiplicaram os problemas. Seria como você não ter filho nenhum, daqui a pouco chega um neném, daqui a pouco mais um, e raramente você vai dormir bem durante um bom tempo. Claro que isso não é bem um problema, mas é um fator real que você tem que lidar. Mas na igreja temos muitos problemas quando se multiplica o número de cristãos. E as viúvas dos gregos estavam sendo desprezadas na assistência cotidiana em detrimento das hebreias. E elas reclamaram. Então os apóstolos falaram, Atos 6:3, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus e a oração, porque eles foram chamados para o ministério da palavra. Portanto, escolhei entre vocês mesmos homens de fé, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, de boa reputação, aos quais venhamos constituir sobre este importante serviço. É um serviço, o diaconato, muito importante, mas tem que ter sabedoria, caráter, enchimento do Espírito, tem que ter o respaldo da igreja local. Então eles falaram, e nós iremos perseverar no ministério da palavra.
Os líderes não são chamados para ser administradores da igreja como se fosse uma empresa. E em muitos lugares é assim, os pastores são como se fossem os empresários. Até quando está construindo, eles que compram tijolo, cimento, cuidam do dinheiro. Eu me preocupo muito quando os próprios líderes manuseiam dinheiro, especialmente quando eles vivem da oferta dos irmãos. Não, isso é uma prerrogativa dos diáconos. E eles supervisionam, claro. Mas uma igreja bíblica e espiritual tem bispos ou presbíteros e diáconos. E aqueles que ministram a palavra, nós precisamos liberar esses irmãos. Ser fiel nas nossas mordomias, e falta-nos tempo para falar da comunhão com Cristo na mordomia, que diz respeito às nossas contribuições, porque quando Paulo está em Corinto, 1 ano e 6 meses, na verdade deram 18 meses, ele recebia contribuição espiritual das igrejas da Macedônia, porque os coríntios não serviam a Paulo com as suas contribuições, que é um mandamento do Senhor, desde o Antigo até o Novo. E ele diz que somente a igreja em Filipos se uniu com ele no tocante a dar e receber, no tocante a mordomia, a koinonia. E se você pegar as palavras no grego sobre comunhão e serviço, união com Paulo em Filipos, todas elas são koinonia, está falando de comunhão. Comunhão nas orações, comunhão na mordomia em relação às contribuições. De maneira que Paulo está dizendo, entre outras palavras, vocês não estão indo, mas aonde eu chego, todos vocês chegaram comigo. Porque a obra de Deus é feita pelos pés dos que são enviados, como diz, conformosos são os pés daqueles que anunciam a paz, pelos joelhos daqueles que oram e pelas mãos daqueles que contribuem. Nem todos temos chamamento para ir, mas todos temos chamamento para contribuir e abençoar aqueles que vão e que são chamados para o ministério. Então existe esse aspecto da comunhão com o ministério e a comunhão com o presbitério, que o ministério diz respeito à provisão espiritual por meio do ministério da palavra e o pastoreio. O presbitério diz respeito à administração, o governo, a ordem da igreja, a liderança da igreja. E é bem provável, e é óbvio que sim, que todos os presbíteros devam ter ministério. Mas nem todos que têm ministério são chamados para o presbitério, especialmente se ele é solteiro. Mas esse é um assunto para outra. Mas eu me lembro que cheguei numa igreja muito linda, muito grande. E eu participei de uma reunião de presbitério. Mas quando foram decidir algumas coisas no âmbito do ministério, 2 irmãos mais maduros e um já bem ancião não estavam ali. Por quê? Porque não eram presbíteros. Mas aquele caráter daquele momento de tratar era um caráter de ministério, que dizia respeito a como conduzir a igreja agora, em relação ao ministério da palavra, em relação aos serviços, às atividades, à conferência, à ida e vinda de obreiros. Falei, meu Deus, isso aqui não é só uma reunião de presbitério local. Isso aqui é uma questão de ministério. E os mais adequados para nos ajudar, a igreja local, não estão aqui, porque os irmãos entenderam, nós não somos do presbitério, então não tem que chamar para essa reunião. Isso é falta de discernimento. Vocês estão me entendendo? Eu já conheci caso de alguém que era um mestre, mas não era um presbítero. E quando ia lidar com problemas de administração, ele não ficava bem. Mas ele foi separado ao presbitério e sua vida nunca mais foi a mesma. E prejudicou o seu ministério. Porque às vezes entendemos, equivocadamente, que se alguém tem um dom, um ministério e está fluindo, obviamente, se tem um caráter adequado, uma família, uma doutrina, tem que estar no presbitério. Não, nem sempre. Na verdade, no âmbito da obra de Deus, quando diz respeito à liderança, quase todos os problemas, como aconteceu com os Irmãos Unidos, no avivamento da palavra, na Europa, em Grã-Bretanha, Irlanda, etc., foram provocados por irmãos que eram grandes líderes, mas não tinham perfis para o presbitério. Dizia John Stott, no livrinho Cristianismo Equilibrado. Esse autor é maravilhoso. Pelo menos 3 coisas que podem causar grandes problemas na igreja ou divisões: doutrinas estranhas, pecados imorais e personalidades não tratadas. Alguém pode ter uma vida adequada moralmente,
uma boa doutrina, mas se ele é explosivo, se ele é prepotente, dominador, ele não serve para estar na liderança. Ele não serve para ser um presbítero, porque na hora de lidar com administração, crise, problemas, e o presbitério sempre vão administrar esse tipo de coisa, tem que ter estabilidade, inclusive emocional, podem se tornar um vulcão em erupção. Você já conhecer irmãos que são antigos, fluentes, com respaldo de muitos, mas eles são filhos do trovão. Então existe uma linha muito fina entre a comunhão em relação a serviço e comunhão com o ministério e em relação a presbitério. E quando confundimos isso, pessoas que têm ministério ou dons querem interferir em relação à direção do presbitério. Já encontrei lugares que apareceu um cara estranho para pregar. E eu perguntei, de onde veio? E o presbitério falou, a gente também não sabe. Mas como é que foi tomar o púlpito? Aqueles irmãos que também pregam a palavra, eles convidaram, disse que uma pessoa e tal. Mas passou pelo presbitério? A igreja tem porta, a igreja tem governo. Isso não pode acontecer. Mas alguns, sem discernimento, querem lidar com a administração. Querem opinar como se a igreja fosse uma democracia. Esse serviço diz respeito ao presbitério. Ou seja, todos podemos servir com nossos dons e ministério. Mas nem todos nós podemos interferir nos assuntos de presbitério, a menos que alguns sejam presbíteros. Eu quero terminar lendo um trechozinho de 1 Coríntios, capítulo 12, sobre essa questão de ministério e presbitério, que é um ponto muito ignorado, e isso gera muita desordem nas igrejas e na obra. Vamos ler o 27. 12, 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 27. E individualmente, aparece o especialmente individualmente de novo. Membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Aparece na sua Bíblia a palavra primeiramente? Aparece, né? Depois o que aparece? Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, os que têm dom de curar, ou de ajudar, ou dons de governo, ou dons de administrar. São sinônimos. Ou de falar em línguas, ou variedade de línguas. Será que todos vocês são apóstolos? Será que todos são profetas? Será que são todos mestres? O que você acha que é a resposta aqui? São todos profetas? Sim? Não. São todos apóstolos? Não. São todos mestres? Todos têm o dom de operar milagres? Todos têm o dom de cura? Todos falam língua estranha? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Não temos na igreja uma instituição hierárquica, institucional. Mas nós temos uma hierarquia de serviço. Primeiramente, apóstolos. Por quê? Porque com os apóstolos, profetas e mestres, aí está o ministério da palavra. E é o ministério da palavra que vai lançar fundamentos e diretrizes para todos os demais serviços da igreja. E ele fala do dons de governo. E isso está ligado com aqueles que são chamados ao presbitério e ao diaconato, para administrar as coisas na igreja. Nem todos têm um dom de governo. Por isso que às vezes a igreja se torna uma democracia, porque todo mundo quer opinar. Mas a igreja não é isso. Então, quando Paulo fala como devemos andar na casa de Deus, existem normas, princípios, leis espirituais, mandamentos, e precisamos discernir essa questão de comunhão na base de ministério e comunhão na base de presbitério. Quando não existe, irmãos, quantos problemas. E eu conheço vários casos de pessoas que na igreja local gera desordem, mas querem sair por aí visitando outras igrejas, sem ninguém enviar. E também existe aqueles casos que porque a pessoa conhece a palavra, mas às vezes acabou de chegar, alguns são até neófitos,
Ou mesmo que alguém foi um líder numa outra igreja, por assim dizer, acha que se chega numa outra comunidade ele já tem que ser um líder. Não, 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 não. Temos uma escada para galgar. Mesmo quem era um presbítero em Antioquia não era um presbítero em Jerusalém. O presbítero tem a ver, ou chamado ao presbitério, com a comunidade local. Mas aquelas igrejas mais novas que Paulo e Barnabé lançaram, iniciaram ali, plantaram, um irmão novo ali que era um presbítero não poderia ser um presbítero numa igreja mais antiga. Porque o presbitério diz muito a ver com maturidade, vínculo com aqueles membros que estão ligados, sabedoria espiritual, liderança. Por isso Paulo vai dizer em Romanos 12, aqueles que têm a presidência ou o dom de presidir, deve presidir com sabedoria, para não abrir porta para quem não deve abrir e o inimigo não gerar dano. A igreja não é uma democracia. Então essa questão de comunhão com Cristo no ministério, e falta-nos tempo para falar um pouco do que é ministério, e comunhão com Cristo no presbitério, se saltar esses degraus aí, até os degraus que nós já subimos, nós vamos perder. E vamos gerar danos, porque a maneira que você lida com a igreja e se quebrar esses princípios, vai atrair disciplina para a sua vida individual, para a sua família, para toda a instância em relação à vida com a igreja. Deus tenha misericórdia de nós. Vamos ficar hoje por aqui. Lamento, quem sabe se... Eu estava lembrando de Christian Shen, que ele nunca terminava suas séries, né? Tive o privilégio de participar de várias conferências com Shen. Ele falava uma semana. Irmãos, eu sinto muito, vamos ter que deixar para outra ocasião. Outra ocasião era o outro ano que vem para ele dar continuidade. Graças a Deus que ele dava. Mas esse é um assunto que, puxa, valeria muito a pena a gente ter mais tempo para ter comunhão na palavra e tratar esses outros aspectos que, se o Senhor quiser, poderemos fazer numa outra ocasião. Mas eu espero que essas coisas sejam de ajuda e, no mínimo, venham nos provocar a buscar conhecer essas coisas. Talvez eu possa passar algumas anotações para os presbíteros, se eles desejarem, para que possam ser de ajuda. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer pela tua palavra, a tua multiforme sabedoria e graça, que apesar de sermos tão débeis, tão fracos e incapazes, mas porque o Senhor Jesus disse, eu edificarei minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. O Senhor tem falado e repartido essas coisas conosco, para cumprir essa palavra de edificação da igreja. Abençoe, Senhor, a tua palavra, sobretudo que possa produzir frutos. Que o Senhor vá além de nós e continue falando ao nosso coração. Abençoe essa assembleia local, para que de fato cresçam no conhecimento da graça e do nosso Senhor, e essa escada possam trilhar em plenitude até atingir, como Paulo fala aos Efésios, a plenitude de Cristo na igreja. Sejamos abundantes nele. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém.